muito mais tranquila, né, até certo ponto, até o momento, e também dá uma condição boa, tendo como base a questão dos pontos, né? Porque se o Ceará fizer 26, se seguir a mesma média no segundo turno, vai chegar aos 52 pontos. Então, esses 2 jogos que restam são para a virada do turno, são fundamentais nesse quesito para dar confiança e também para ficar numa posição boa na tabela nessa virada do turno? Com certeza, né? 2 jogos importantes, né? Infelizmente a gente deu uma caída nesses 3 últimos jogos, né? Mas estamos trabalhando firme, né? Então creio que essa vitória aí contra o Corinthians será muito importante, né? Para a gente dar uma subida na tabela. Mas aí depois temos jogos em casa contra o Botafogo, né? Mas a gente está com esse pensamento do jogo do Corinthians, né? E depois a gente retorna para a última partida do primeiro turno, né? Mas creio que essas 2 vitórias aí até o fim do primeiro turno seria muito importante para nós. Ô, Lima, bom dia. Lima, de repente o Ceará conseguiu 2 vitórias seguidas e agora 3 derrotas seguidas. O que fazer para reverter esta situação? Qual foi o maior problema do Ceará nessas 3 derrotas seguidas? Estamos mantendo o trabalho do professor, né? Então estamos bem tranquilo, né? Não é difícil lidar com 3 derrotas, mas estamos com a cabeça boa, trabalhando com alegria, né? Sem pressão nenhuma, né? Sabemos que temos que vencer esse jogo, né? Mas estamos bem tranquilos, sabemos que o professor está fazendo um trabalho muito bacana, né? Os jogadores também estão se dedicando ao máximo, então creio que a gente vai lá com tudo para ganhar do Corinthians lá. Ô Lima, em cima ainda do que o companheiro falou, né, questão de baixar a autoestima por conta de 3 derrotas, mas a gente vê também nesse campeonato, Lima, que até as equipes de maior porte, né, elas oscilam muito. Vocês, jogadores, vocês têm consciência disso, né? O Enderson passa para vocês isso, essa questão de oscilar na competição, digamos, para não abater tanto quando chegar esse momento de derrotas, né, momentos de dificuldades. Vocês têm consciência dessa situação dentro do campeonato? Temos sim, né? A gente vê aí o próprio Palmeiras, né, que todo mundo fala, né, tá vindo de umas derrotas, né? E também a gente estava fazendo umas partidas boas, infelizmente, né, no jogo do Flamengo a gente deixou a desejar, mas como eu falei, o professor está fazendo um trabalho bacana, né, deixando a gente bem tranquilo para fazer umas boas partidas sem oscilação. O companheiro também falou na questão da questão física, né? E você disse que tá bem, mas a gente sentiu que não é aquela condição física ideal. Agora eu vou para outro detalhe, Lima. A questão de você estar jogando taticamente, está te agradando, você está jogando realmente onde você está querendo jogar. E por que o Lima, aquele Lima que teve pela primeira vez aqui, ainda não surgiu, ainda não apareceu? O que é que está faltando, Lima? Como eu falei, né? Estava de férias, né? E quando você volta, fiz 4 jogos, né? 4 jogos. Quando você volta de umas férias, é uma pré-temporada, né? Quando você vai viajar com o clube. Então, estava esperando nesses 2 últimos jogos estar bem fisicamente, né? Mas como me conheço bem, né, optamos por ficar aqui a semana passada, né, fazer alguns trabalhos específicos, né, porque estava em outro campeonato totalmente diferente e só quem está lá sabe como funcionam as coisas. Então, creio que os trabalhos aí do professor, né, que ficamos aqui, né, deu uma modificada bacana e creio que já vou estar 100% aí fisicamente. Ô, Lima, o futebol, o Ceará já venceu esse ano lá o Corinthians, né? Tudo pode acontecer, inclusive o Ceará ganhar de novo. E o Ceará, acredito que com esta semana inteira aqui em Fortaleza, trabalhando com a volta dos 5 titulares, eu acredito que o Ceará tem tudo para poder também trazer um bom resultado lá contra o Corinthians. Você pensa dessa mesma forma? Temos sim, né? Mesmo o jogo contra o Atlético aí, a gente sabia que podia vencer, né? Com jogadores que não vinham jogando, né? Nesse jogo aí, o professor pode mudar também algumas peças, né? Colocar os jogadores que não vinham jogando e pode ganhar da mesma forma, né? Se tiver os jogadores que sempre jogam, né? Temos um elenco forte, mas
creio que quem for lá vai decidir e vai conquistar os 3 pontos que a gente precisa. Lima, os treinamentos da semana, né, correndo no turno da manhã, né, até para adaptação para o jogo. O que você pensa desse horário? Um horário que é mais complicado, o jogo terminando 13h, e você já teve a oportunidade de jogar nesse horário? Eu digo no futebol profissional, imagino que na base já tenha jogado. Creio que eu joguei uma vez, se eu não me engano, pelo Grêmio. Acho que foi uma vez só. Né? É um horário que creio que muita gente não gosta, né? Mas creio que para mim não vejo problema nenhum, né? Até porque a gente treina de manhã, né? Por mais que o treino comece um pouco mais cedo, e nesse horário da partida você já está terminando o treino. Então, creio que a gente trabalhou bem essa semana, né? Com os turnos pela manhã, né? Então, creio que para nós não vai ter problema, não. Ô Lima, bom dia. Bom dia. O Anderson até disse que essa história de 3 derrotas seguidas é mais o resultado do que alguma outra coisa. Isso não necessariamente quer dizer que o time está mal, e, de fato, o Ceará não tem jogado mal, tem jogado bem. Mas enfrentar o Corinthians lá em São Paulo, vindo de 3 derrotas, muda alguma coisa? De alguma forma vocês, sei lá, muda alguma coisa? Creio que não, né? Mas a gente tem noção, sabemos da força deles lá, né? Mas creio que eles estão bem preocupados com a gente, né? Então, creio que não muda não. A gente está trabalhando tranquilo, né? Como eu falei, bem leve, né? O professor passa plena confiança para os jogadores, né? E ele sabe, ele confia nos jogadores que ele tem, então ele sabe que a gente pode ir lá e conquistar a vitória. O que vocês mais têm se cobrado nesse momento de 3 vitórias? Vocês internamente, assim, jogadores, o que na tua opinião, que está faltando, assim? Eu vi muitos torcedores pedindo mais raça, mais entrega, é por aí ou não? Não, pô, pode ver nos dados que tem aí, pô, a gente está correndo bastante, né? A gente se doa muito, né? O professor sabe muito bem disso, né? Se não tiver raça aqui no Ceará, creio que nem deveria estar aqui. Então, creio que todos estão com vontade, estão com gana de ganhar. Então, não sei, né? Foi umas derrotas que a gente sabia que podia ganhar, foi uns vacilos nossos, mas questão é isso aí de dedicação, a gente está bem tranquilo, né? Nem passou por isso aqui. Então, o professor já corrigiu alguns erros, né? Então, creio que a gente já está bem apto aí para conquistar a vitória lá fora. Ontem vocês tiveram uma palestra com o Leonardo Gaciba, né? Ele passou alguma coisa nova? Você avaliaria a palestra como proveitosa? Algo ali das novas regras que vocês não tinham entendimento ou não conhecia? O que se destacaria e se foi realmente proveitosa essa palestra? Foi boa a palestra, né? A questão do VAR aí, né? Passou alguns lances nossos lá que, infelizmente, erraram contra nós, né? Mas eles têm consciência disso, né? Pediram até desculpas. Como a gente falou, são seres humanos, podem errar, mas errar mais de uma vez aí fica complicado, né? Mas creio que foi bem proveitosa, né? Entendemos bem como funciona, né? Então agora seguir em frente, tomara que isso daí ajude o futebol a evoluir. O seu retorno ao Ceará se deu muito pelo aquele Lima que todo torcedor conhece, que todo torcedor tinha saudade depois que você foi embora, tal, e foi meio que unânime o teu retorno, né? Pelo teu futebol, pela forma que você trabalha e tal. Eu te pergunto, a gente sabe desde a última passagem que você é um cara que se cobra muito, né? Você faz uma autocrítica, você já disse isso aqui algumas vezes. Teu gol ainda não saiu nessa Série A, né? Tá se cobrando por essa situação? Tá próximo de chegar? Já sim, né? Como eu me cobrei aí fisicamente, né? Tô me cobrando aí para sair o gol logo, mas creio que no momento certo vai sair, né? Como em 2017. Mas estou bem tranquilo, né? Procuro sempre ajudar meus companheiros, né? A sair com a vitória. E questão do gol vai sair ao natural. Mas estou me cobrando assim, mas ao mesmo tempo bem tranquilo. Você falou que há uma tranquilidade do grupo, embora com as 3 vitórias. Eu acredito que tem que ser assim, né? Vocês têm que manter uma tranquilidade. Mas, óbvio que tem a questão da tabela de classificação, tem a questão da pontuação e tem a questão de que, em algum momento, se a equipe seguir uma sequência maior de derrotas, essa cobrança vai vir e não vai ser uma coisa benéfica, né? O que vocês pensam, qual seria o trunfo, qual seria o mais importante nesse momento
para que vocês possam barrar essa sequência de derrotas, voltar ao caminho que o Ceará tinha? Não que ele tivesse tido uma grande sequência de vitórias na competição, mas ele sempre perdeu partidas e ganhou logo na sequência para que a pontuação estivesse como é que está agora, né? 20 pontos dentro da tábua de classificação. O que a equipe precisa fazer para voltar ao bom caminho? Sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? Foi o que eu falei, todos os jogos o Palmeiras estava vencendo aí, do nada veio as derrotas, né? A gente tira exemplo como isso, né? Tem grandes equipes também no Brasileiro, né? E infelizmente a gente ganhou os jogos, né? Agora veio de 3 derrotas, né? Mas não pode vir de várias derrotas, né? Acho que já parou essas derrotas consecutivas, né? A gente não quer que venham as derrotas, mas do outro lado também tem grandes jogadores, grandes equipes, né, que trabalham forte. Mas creio que é o momento que já deu a parada das derrotas e vamos com tudo aí para vir uma vitória aí que a gente está precisando. Lima, na última semana, alguns jogadores vieram aqui na coletiva e sempre eram abordados sobre essa coisa de pontuação. O Ricardinho entendia que seria interessante o Ceará fazer 5 pontos nos 3 últimos jogos desse primeiro turno. O Fabinho já entendia que o ideal é jogo a jogo. O Anderson também entende isso. Você entende que seria interessante o Ceará chegar numa pontuação X até essa parada? Ou você entende também que a ideia é jogo a jogo? Eu creio que vou jogo a jogo, né? Eu não tenho esse pensamento de, vamos fazer tantos pontos, né? Sempre quero conquistar os 3 pontos. Nunca vou com o pensamento de, vamos empatar o jogo, que é um ponto importante, né? Cada um tem sua opinião, né? Mas creio que a minha seria essa, né? Jogo a jogo, conquistar os 3 pontos, que é o mais importante. E, se não vir, beleza, conquistamos um empate, mas sempre meu pensamento vai ser dos 3 pontos. Essa semana, Lima, a sequência de treinos no período da manhã está sendo mais intensa, né? Até por conta do horário do jogo, né? Vocês que não estão muito habituados a jogar nesse determinado horário de 11 da manhã, você acha que isso atrapalha e esses treinamentos que estão acontecendo agora pela manhã estão fortalecendo para que vocês entrem em campo com mais disposição? Mais hábito, né, ao horário. Não, creio que não tem problema algum treinar pela manhã, né? Eu já treinei várias vezes pela manhã, né? Então, mas normalmente aqui nós treinamos pela tarde, mas colocaram de manhã para já ter esse hábito aí dos jogos ser às 11 da manhã. E creio que o grupo está se adaptando bem, né? Está bem tranquilo. Ninguém reclamou pelo horário, pelo que eu vi. Então, acho que não vai ter problema algum para nós. Lima, e o Corinthians especificamente, o que fazer para vencer essa equipe que vai jogar em casa, apoio da torcida, e 11 da manhã costuma já ser um horário que em São Paulo, né, lota os estádios. Ainda mais no 7 de setembro, né, dia feriado. O que fazer para bater esse Corinthians diante de todas essas circunstâncias que são muito mais apropriadas para o Corinthians do que para o Ceará? Sabemos, né, que eles têm grande força dentro de casa, né, pelo apoio da torcida deles, né, como nós temos para nós aqui. Então, nós temos nosso trabalho aqui, a nossa forma, né, de poder ir lá e ganhar o jogo, né? O professor está passando todos os pontos fortes, os pontos fracos deles. Então, por mais que seja um ambiente deles ali, mas quem comanda ali dentro do estádio somos nós, jogadores, os 11, né? Eu creio que não vai influenciar a torcida deles, por mais que falam muito, mas nós temos nossas qualidades e creio que podemos sim ganhar o jogo lá. Obrigado. Valeu, Lima. Valeu, bom dia.